Com o pattern match, a gente garante que essa função só executa se a role for admin. Por quê? Só vai dar match nessa assinatura dessa função se a role tiver o valor admin. Se eu tentar executar a função, normal, não acontece nada diferente. Mas se eu mudar a role agora, então vamos chamar de novo aqui, ó, map.userParams. Olha só, eu tive uma exceção. E o que essa exceção está falando para a gente? Ó, eu não tenho função para trabalhar com esses dados. Você me passou um mapa com o nome Rafael e uma role default, mas eu só tenho uma função para dando match em role admin. Tá vendo? Então a gente já consegue ver aqui o poder do pattern matching para definição de funções. Fala Dev, meu nome é Rafael Camardo e esse é mais um Code Drops de Elixir aqui no canal da Rocket City. Estou muito feliz em te ter mais uma vez aqui para a gente aprender muitos e seguirmos na nossa jornada rumo ao próximo nível. No vídeo de hoje a gente vai aprender uma ferramenta muito legal que é o Pattern Matching. O Pattern Matching vai possibilitar a gente fazer extração de dados, controle de fluxo e ter um código extremamente elegante e legível em Elixir, então você não pode perder o conteúdo de hoje que está muito legal. Então sem mais delongas hoje, vamos para o código. Antes da gente entrar em algum projeto e começar a ver o Pattern Match um pouco mais na prática, vamos ir primeiro para o nosso EX para a gente poder entender com um pouquinho mais de calma, bem passo a passo mesmo, como que funciona o Pattern Matching. Se você veio de qualquer linguagem de programação, a não ser Elixir e talvez outra linguagem funcional, você está acostumado a criar uma variável da seguinte forma. A gente faz x igual a 1, então a gente fala dessa forma que eu criei uma variável x com o valor 1. Então toda vez que eu digitar x, x vale 1 e aqui não está diferente, né? Mas as coisas começam a mudar um pouco quando eu tento fazer isso aqui, ó. Se eu fizer x igual a 1, beleza, ele retorna 1. Mas se eu fizer isso aqui agora, ó, 1 é igual a x, também não acontece nada, x continua 1. Mas se eu fizer 2 é igual a x, o que você acha que vai acontecer? 2 segundos para você pensar na resposta. Ó, quando eu dei Enter, eu tive uma exceção de match. Aqui está escrito ó, que eu não tive nenhum match do valor que está no lado direito, né, que é 1 no caso. Por quê? O igual no Elixir não é um operador de atribuição, e sim ele é um operador de match. Daí vem o nome Pattern Matching. Você deve lembrar na matemática que quando a gente tinha uma função x, x mais 2 é igual a 0. Aí a gente fazia o cálculo do tipo, qual o valor que x tem que assumir para essa expressão ser verdade? X tem que assumir menos 2, que menos 2 mais 2 é igual a 0. Aqui o que acontece é a mesma coisa, é o mesmo conceito matemático. Se eu fizer x igual a 1, qual o valor que x tem que assumir para essa expressão ser verdade? X tem que valer 1. Por isso, o x assume o valor de 1 e quando eu tenho x aqui, ele passa a valer 1. Por isso, então, que quando eu faço 1 é igual a x, também dá certo porque 1 é igual a 1, porque x tem valor de 1. Mas se eu tentar fazer 2 é igual a x, eu tenho um erro de match porque o x vale 1. Então, o primeiro ponto que eu posso observar aqui, além dessa característica do igual, é que se eu quero usar o Pattern Matching para fazer atribuições, essa atribuição tem que acontecer do lado esquerdo da expressão. Porque aqui ó, o x não foi reavaliado para o valor 2. Ele ainda está como 1. Mas eu poderia fazer x é igual a 2 e ó, x agora vale 2, porque ele foi reatribuído aqui do lado esquerdo da nossa expressão. Então, sempre do lado direito da expressão vai estar ali os nossos dados, a estrutura que a gente quer fazer match, e do lado esquerdo vai estar o padrão, digamos assim, o padrão que tem que dar match com o lado direito, é literalmente o padrão. Propriamente dito, o padrão fica do lado esquerdo e os dados ficam do lado direito. Tudo bem? Agora a gente já sabe que o igual é o operador de match e isso dá pra gente alguns poderes. Como, por exemplo, eu posso ter uma lista, vamos supor uma lista 1, 2 e 3. Eu poderia fazer o seguinte conceito, ó, bem parecido com a desestruturação do JavaScript. Eu poderia fazer assim, ó, A, B e C é igual a 1, 2, 3. Então, qual o valor que A, B e C tem que assumir para essa expressão ser verdade? A não tem que valer 1, B, 2 e C, 3? Então, ó, A vale 1, B vale 2, C vale 3. Tudo bem? Mas
o mais importante da lista a gente perceber que se eu fizer assim, ó, A5C é igual a 1, 2, 3. Existe valor de A e C que assumam que essa expressão seja verdade? Não, porque aqui eu tenho um 5, então essa expressão nunca pode dar match. Não tem como esse padrão aqui do lado esquerdo dar match no dado que está do lado direito. Não tem como nunca. Então, se eu der enter nesse caso, eu também tenho uma exceção que não tem como dar match essa expressão. Tá? Da mesma forma que, olha só o que acontece se eu fizer assim, ó. Uma lista A é igual a 1, 2, 3. Será que ele vai assumir o valor de 1 somente? Olha só, também não. O A não tem valor de A válido na linguagem que isso seja verdade. Mas se eu quisesse, na lista tem uma forma especial de eu fazer pattern matching que eu posso fazer assim, ó. Uma lista no Elixir é sempre uma lista encadeada. Ela é ligada por ponteiros e tudo mais, mas não cabe ao mérito aqui. A questão é, a gente sempre tem a cabeça da lista, que é o primeiro elemento, que é a nossa referência inicial, e a cauda da lista, que é todo o restante da lista. Então tem como numa lista eu fazer matching nesse formato. Então se eu fizer head com esse pipe aqui e tail, olha só o que acontece. Head é a cabeça da lista, que é 1, e tail, que é a cauda, é o restante da lista, 2 e 3. Isso é muito comum da gente utilizar quando a gente vai fazer funções recursivas. Porque eu faço uma operação sobre a cabeça da lista, passo o restante da lista. Faço uma operação sobre a cabeça da lista, passo o restante da lista até a lista estar vazia. Tudo bem? Então, a gente pode fazer pattern matching em listas também. Ou em mapas, que é o nosso chave-valor. Então, eu tenho, por exemplo, A vale 1, B vale 2, C vale 3. Beleza? Eu tenho um mapa aqui. Agora, se eu tentar fazer pattern match com o mapa, por exemplo, ó, eu vou tentar fazer um pattern match assim, ó. BX é igual a mapa. Ó, não tive erro de matching e X vale 2. Vamos entender o que aconteceu aqui. A gente não tinha no mapa um mapa com A1, B2 e C3? Qual o valor de B, quer dizer, qual o valor de X aqui? O X tem que assumir para essa expressão ser verdade. 2, por isso ele atribuiu 2. E perceba que, diferente de uma lista, o mapa não precisa ter todos os elementos na hora de fazer o match. Por que ele não precisa ter todos os elementos na hora de fazer o match? Porque o mapa não tem ordem inferida, né? O mapa é simplesmente um chave-valor. Por isso eu posso fazer pattern match apenas com um elemento diretamente com o mapa. Tudo bem? Da mesma forma, eu posso fazer pattern match com strings. Então, se eu fizer Rafa é igual a Rafa, ó, deu match a própria Rafa. Mas se eu pôr Rafael, e estão vindo minha gata tentando passar aqui e participar do vídeo, ó, isso não dá match, tá? Mas perceba que isso não é igual ao operador booleano igual igual. O operador booleano igual igual retorna true ou false para duas expressões que sejam verdade ou não. Por fim, eu também posso fazer pattern match com tuplas. Tuplas, se você nunca ouviu falar de tuplas, são elementos muito parecidos com os arrays que a gente tem em outra linguagem. Então, por exemplo, se eu tenho uma tupla com um OK e um resultado aqui, eu posso fazer isso aqui e fazer um pattern matching assim, ó. OK e, sei lá, valor é igual a isso aqui. E agora valor tem resultado, porque via pattern matching valor foi atribuído resultado. Tudo bem? Eu sei que pode ser um pouco confuso, um pouco novidade para todo mundo, mas depois que você pega daquele estalo, o conceito é bem direto. Ó, aqui eu tenho abre-chave, aqui eu tenho abre-chave, aqui eu tenho OK, aqui eu tenho OK, vírgula, vírgula. Qual valor a variável valor tem que assumir para isso ser igual? Resultado. Então, valor passa a valer como resultado. Tudo bem? Então, esse é um básico de pattern matching para a gente ver como a gente pode usar na prática, porque a graça está por vir na aplicabilidade do pattern matching. Então, vamos ir direto para o VS Code agora? Então, estou de volta aqui no VS Code, eu criei um projeto chamado Pattern. Eu não mostrei como criar um projeto, porque eu já mostrei isso em todos os vídeos anteriores praticamente, então você pode ver lá nos outros vídeos se você tiver dúvida como criar um projeto. Criei como nome Pattern, porque a gente vai fazer testes aqui com Pattern Matching e aprender um pouco mais sobre o Pattern Matching. Então, vamos criar uma função qualquer aqui que recebe um mapa, por exemplo, a gente vê o uso de Pattern Matching na prática com o mapa. Então, imagina que o nosso módulo Pattern aqui tem uma função qualquer aqui que
a gente vai simular o recebimento de parâmetros de uma API. E se o usuário tiver uma role do tipo admin, a gente vai agir de uma determinada forma. E se o usuário tiver uma role de qualquer outro tipo, na verdade, se o usuário tiver uma role do tipo regular, a gente vai ter outro comportamento. E qualquer outra role, a gente vai exibir outra coisa, tá? Então, primeira coisa, vou criar uma função aqui, por exemplo, chamada, sei lá, map user, não sei, que vai receber parâmetros, tá? E a única coisa que eu vou fazer, vou dar um IO inspect nesse, ou na verdade nem isso, vou devolver só os parâmetros. Vamos ver isso executando primeiro? Então, ex-s mix. Imagina que eu tenho aqui uns parâmetros, que é um mapa com uma role admin, por exemplo, e um name Rafael. Tá? Agora eu vou chamar aqui, pattern.map user passando esses parâmetros. Beleza, só devolver o mapa, nenhuma novidade até aí. Só que agora o que eu vou fazer? Via pattern matching, eu vou garantir que essa função só vai executar se a role desse usuário for admin. Como eu faço isso? Eu faço, ao invés de simplesmente ler os parâmetros aqui, eu garanto via pattern matching na assinatura da função que essa função só pode executar se a role do user for do tipo admin. Da mesma forma, eu atribuo esse map a params e devolvo os params. Então, mas a gente aqui com o pattern match, a gente garante que essa função só executa se a role for admin. Por quê? Só vai dar match nessa assinatura dessa função se a role tiver o valor admin. Tudo bem? Então, vou até recompilar aqui meu código, limpar a tela. Lembrando que params é isso aqui, tem a role admin. Se eu tentar executar a função, normal, não acontece nada diferente. Mas se eu mudar a role agora, vamos mudar aqui para, sei lá, role é default, uma role default. Eu mudei a role para default e o código ainda executou. Eu recompilei isso, desculpa. Aqui, só chamei params role default, mas eu não chamei a função novamente, né? A gente tem que chamar a função novamente. Então vamos chamar de novo aqui, map.user params. Agora sim aconteceu o que eu queria. Olha só, eu tive uma exceção. E o que essa exceção está falando pra gente? Eu não tenho função para trabalhar com esses dados. Você me passou um mapa com o nome Rafael e uma role default. Esbarrei no enter aqui. Uma role default. Mas eu só tenho uma função dando match em role admin. Tá vendo? Então a gente já consegue ver aqui o poder do pattern matching para definição de funções. Porque via pattern matching agora, olha só, eu posso ter outra função que se vier uma role do tipo user, ao invés de imprimir params, eu vou mandar uma mensagem aqui. Welcome user. Opa, foi a exclamação aqui dentro, né? Welcome user. Agora sim, aqui ele tá sublinhado que eu não estou usando params para nada, então vamos deletar. Agora sim, vamos recompilar aqui e executar com os mesmos parâmetros aqui, com role default, tá? Então, pattern.mapuser params. Ainda deu erro por quê? Porque eu estou esperando user, não default, né? Então, vamos mudar aqui os parâmetros para user. Agora sim, chamando a função. Agora sim, resultado esperado, welcome user. Então, se params tiver uma role admin, se eu chamar um pattern map user, tá aí o map. Se eu tiver em params a role user, tá aí. Tem que chamar a função de novo, desculpa, eu mesmo estou me confundindo, deixa eu até limpar a tela aqui. Se eu chamar a função com role user, tá aí o welcome user. E se eu chamar com qualquer outra role, por exemplo, banana, então vamos ver, chamando a função, olha só, erro de match, porque eu só tenho a definição para a função admin e user. Então olha como seria até fácil em Elixir a gente fazer um sistema de permissionamento só usando o pattern match através dos dados, sem usar muitas libs, bibliotecas, etc., que traz comportamentos indesejados para a gente. Apenas com pattern match eu poderia controlar acessos a determinados recursos, a determinadas partes da nossa aplicação, simplesmente fazendo map. Tá? Esse igual aqui, se você lembrar, no pattern matching, quando eu fiz aquele exemplo para você dessa forma, a 2.x é igual a, por
por exemplo, A1, B2, eu uso o igual aqui para atribuir o valor de x. A lógica aqui é a mesma coisa. Eu estou fazendo o pattern matching aqui para garantir que isso dá match, mas ao mesmo tempo eu estou atribuindo o valor desse mapa todo, não só um mapazinho só com role, mas no mapa todo, a params, uma variável params, e aqui estou devolvendo params. Tanto que quando eu passo, de novo, a role admin, aqui imprime o mapa todo e não só role admin, porque aqui eu não estou atribuindo a params um mapa só com role admin, mas o mapa todo, mas também ao mesmo tempo fazendo pattern match. Tudo bem? Agora, a gente viu que o caso do banana, quando eu mando a role banana, aqui, banana, quando eu mando a role banana para a nossa função, aqui, a gente tem uma exceção, um erro que não dá match. Tem como eu ter um caso geral? Tem como eu ter um caso geral. Eu poderia, por exemplo, fazer assim, ó. Poderia fazer uma função mapUser. Ao invés de roleUser, eu colocar um underline role. E o que é esse underline? Eu estou garantindo que dê match num mapa que tenha uma chave role, mas o conteúdo da role aqui, eu não me importo com esse conteúdo. Por isso eu coloco underline. Eu não me importo com esse valor, tá? Então, para esse caso, a gente vai devolver uma mensagem, sei lá. Ups, 404. Não sei, vamos ver. Agora eu vou dar um recompile. Vamos limpar nossa tela. Executar de novo, ó, params com banana. E se eu chamar aqui agora, ups, 404. Mas a mesma coisa não acontece se eu passar um mapa em branco. Por quê? Eu preciso no meu mapa ter uma chave role, mesmo que eu não me preocupe com o valor de role. Se eu quisesse ter um caso genericão, que eu não me importo com nada que venha, eu poderia também? Poderia. Só que aí eu colocaria um underline assim, ó. Eu não me importo com o argumento que está vindo. Se não deu match aqui, não deu match aqui, não deu match aqui e não deu match aqui, eu devolvo aqui, por exemplo, um error. Tudo bem? Então vou dar um recompile. Vamos mandar isso aqui, caso aqui de novo. Ó, agora eu tenho uma string de error. É até muito comum em apps Elixir. Nos casos de sucesso, a gente devolveu uma tupla de OK, dessa forma, tá? Então, vamos devolver esse OK para todo mundo aqui. Então, OK, OK. Nesse caso aqui de baixo, eu vou devolver um error, beleza? E nesse caso aqui, eu vou devolver também um error, só que aí a mensagem eu vou pôr aqui, por exemplo, wrong parameters. Beleza? Vou colocar dessa forma. E por que é comum em Elixir a gente usar esse OK e um valor, ou error e um motivo do erro? Porque a gente não está usando o match aqui para controlar o nosso fluxo de execução. Da mesma forma, eu poderia usar o pattern matching para fazer match com essas tuplas. Então poderia ter uma função, por exemplo, aqui, ó, def. Vou criar uma outra função agora, por exemplo, um handle result. Imagina que eu estou fazendo uma operação e eu tenho uma função para lidar com o resultado. Se essa função eu receber um OK e um resultado, vamos supor que eu só devolveria o resultado. Mas se essa função receber um error e um motivo aqui, ó, um reason, eu mandaria uma mensagem, por exemplo, error, e aqui a gente colocaria, por exemplo, o reason, tá? Então a gente usa muito o OK e o valor, ou o erro e o valor para controlar o fluxo da nossa execução. Só falando rapidamente para vocês, mas eu ainda vou trazer um vídeo aqui exclusivo sobre controle de fluxo em Elixir, e a gente vai reforçar um pouco esse conteúdo, principalmente tuplas de OK e erro, mas só para vocês já saberem desse funcionamento. Então vou dar um recompile, clear. Então agora, ó, se eu chamar o nosso pattern ponto handle result com um OK e qualquer coisa, vamos supor, um valor 5, que é um resultado de uma operação, olha só, ele devolveu o 5, que é o retorno, que foi o que a gente pegou via pattern matching aqui. Agora, se eu mandar um error e um qualquer coisa também, por exemplo, sei lá, vou pôr uma string aqui, bad vibes. Olha só, eu tive uma mensagem agora, error, bad vibes. Uma mesma função se comportando de formas diferentes através do nosso pattern match.
E essa feature a gente usa muito. Toda aplicação em Elixir vai usar pattern matching na definição das funções, igual a gente está vendo aqui na aula de hoje. Tudo bem? Então, dessa forma, a gente já conseguiu ver pelo menos o grande apanhado aí de como utilizar pattern matching na definição das nossas funções. Mas para por aí? Não para por aí. O último ponto que a gente tem que ver também do pattern match são os guards, tá? E eu vou até deletar aqui. Então, vamos criar uma nova função agora chamada evaluate, tá? Que vai receber um elemento aqui, vou chamar de element, tá? E o que eu vou fazer? O que é um guard? Um guard é uma forma da gente fazer pattern matching na definição da função também, mas não em si no conteúdo de padrão estrutural, por assim dizer, seguindo a fórmula, e sim lendo o conteúdo. O que é um guard? Um guard é quando eu faço assim, ó, when, eu uso essa palavrinha when, e os guards têm várias funções, então como por exemplo, ó, isAtom, isBinary, isBoolean, isFloat, isMap, isNew, tá? Todos os operadores booleanos, maior, menor, igual, tudo isso diferente, eu posso usar junto com o when também. Então olha só, o que eu poderia fazer? Eu faço assim, ó, evaluate element when isNumber element do, e eu faço, por exemplo, element mais 1. O que isso eu estou fazendo? Olha só, eu estou garantindo que o elemento que eu estou recebendo aqui é um número, e se ele for um número, ou seja, se essa condição é verdade, quando o elemento é um número, ó, é bem legível, né? Eu vou fazer um def evaluate do número, quando é um número, eu vou somar 1 mais 1, tá? Na verdade, eu vou devolver um ok e um element mais 1. E, caso contrário, ou seja, não é um número, não deu match nessa expressão, então vou deletar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou devolver um erro e uma mensagem. Please provide a number. Tá? Aqui ele está reclamando ó, que eu não estou usando o element para nada, então a gente pode até pôr o underline que a gente já viu. Beleza? Então, ó, vou dar um recompile, eu vou chamar agora pattern.evaluate, e quando eu passo um número qualquer, por exemplo, 4, tá aqui, ok, e 5, que ele somou 1. Se eu passar uma string agora, ó, Rafa, error, please provide a number. Por quê? Eu estou usando o guard para dar esteroides, dar mais poder para o meu pattern matching, também verificando o conteúdo dos valores que eu estou recebendo, tá? Então, poderia usar o isNumber, poderia, por exemplo, também, ó, def, igual eu disse, evaluate, element, when element é menor que 0, and isNumber element, para garantir que ele é um número e ele é menor, quando ele for um número, mas ele é menor que 0, eu poderia devolver um outro erro aqui, please provide a positive number. Por exemplo, eu poderia fazer isso também. Recompilando, olha só, se eu passar agora um -3... por que foi legal isso acontecer? Por que executou e deu -2? Porque eu somei 1, por quê? Porque aqui o match acontece em ordem. Foi até bom para a gente lembrar de falar isso também. Se der match numa expressão, eu vou executar aquela função e não executo as outras. A primeira que der match, eu paro ali. Então, se eu quero garantir essa ocasião que ele é menor que 0, se ele for menor que 0 e um número, primeiro eu tenho que fazer essa verificação, tá? Porque senão, como ele é um número, -1, -2 é um número, mas é maior que 0. Então, eu vou colocar ela antes aqui, tá? Agora a gente vai ver, agora a gente vai ver que se eu chamar pattern.evaluate -3, agora sim, error, please provide a positive number. Se eu passar um número positivo agora, 3, tá aí, ok, 4, somou. Agora passando uma string, vamos passar uma string 5, error, please provide a number. Então, esse foi o uso dos guards também para dar mais força ao nosso pattern match, coisa que só com pattern matching a gente não conseguiria ver.
E se você tiver mais curiosidade, vá até a documentação, procure no Google sobre Elixir Guards e veja a lista de todas as expressões que a gente pode ter com guard também utilizando via when, que eu te garanto que nunca um código seu vai ser tão elegante, tão funcional, tão extensível e legível usando o Pattern Matching, usando o Elixir. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa pincelada que a gente deu nessa aula de hoje sobre Pattern Matching e tenha conhecido um pouco mais sobre essa ferramenta poderosíssima do Elixir. Infelizmente, aqui no YouTube a gente não tem tanto tempo quanto a gente gostaria para aprofundar em todos esses conceitos, então fique ligado nas próximas NLWs, nas próximas oportunidades que, se você desejar participar do Ignite, para a gente poder ir mais a fundo e com mais tempo de qualidade, com mais passo a passo em todos esses conceitos do Elixir, se é uma linguagem que te interessa, se é uma linguagem que você está afim de construir uma carreira. Lembrando de sempre acompanhar aqui o canal da Rocket para mais vídeos, para mais conteúdo, não só de Elixir, mas também de todos os outros educadores e de todas as outras frentes que a gente está publicando. Afinal, é muito vídeo, você sabe, é muito conteúdo. E não deixe de estar aqui comigo na semana que vem para a gente ver mais uma aula com muito mais conteúdo de Elixir. Para isso, deixe seu feedback, deixe seu comentário, traga para mim sugestões de novos vídeos que eu posso trazer aqui para a comunidade, que com certeza eu vou produzir com muito amor, com muito carinho, e não deixe de ver os nossos conteúdos sugeridos na tela para você também. Espero te ver novamente então semana que vem. Um abraço e tchau, tchau!